Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir a minha história, eu que sou a Iracema, e vai chegar ao final dela e falar assim: mas Iracema, fala a verdade, isso aconteceu mesmo? Foi assim? Meu amigo, eu não minto, e tudo que eu vou contar aqui aconteceu de fato. Eu não tenho explicações de como foi que ocorreu, como foi que aconteceu, mas eu garanto para vocês que aconteceu. Tudo, na verdade, tem início na minha vida infantil, para ser sincera. Eu tinha 7 anos de idade, eu havia passado um período de uma febre. Eu fiquei 15 dias seguidos com febre. Nunca foi diagnosticado direito aquela febre que eu tive quando eu tinha 7 anos de idade. Mas depois de um certo período, eu comecei a ficar cansadinha. Eu tinha um problema assim de um cansaço. Eu ia brincar junto com as outras crianças e de repente eu ficava cansada e parece que me dava uma dor nas costas, assim, na altura dos pulmões. E eu fui reclamando, eu era pequena, até que a minha família conseguiu lá me levar no hospital. Aliás, um médico muito bom me atendeu, clínico geral, era Dr. Menon, o nome desse médico, eu não esqueço mais. A minha amiga, a minha família elogiava demais o Dr. Menon, porque ele realmente fez muitos exames comigo e ele entendeu o que estava acontecendo. Ele disse: olha, ela tem prolapso no coração, ou noutra palavra, ela tem um problema de sopro no coração. E o mais detalhado ainda, é um problema na válvula mitral. É um problema cardíaco no qual a válvula que separa as câmaras superiores e inferior, as câmaras superior e inferior do lado esquerdo do coração, essa válvula não fecha corretamente, podendo pequena quantidade de sangue retornar à cavidade esquerda e dificulta a capacidade do coração de bombear o sangue. É isso que a gente chama de regurgitação, insuficiência mitral, né? O sopro, o prolapso cardíaco. Aí a minha família ficou assustada, porque eu teria um problema no coração. O médico disse: olha, não é grave neste momento, a não ser que haja uma evolução, mas por enquanto ela vai ter a vidinha dela normal. De vez em quando aparecerão mesmo esses cansaços, às vezes essa dorzinha que ela sente nas costas, isso tudo explicando o Dr. Menon. Essa dor que ela sente nas costas é devido às vezes à produção de líquido pelo pulmão, porque essa insuficiência acaba causando isso. Então, periodicamente, vocês vão ter que voltar aqui. Mas não é nada assim que deva apavorar, não precisamos fazer nenhum tipo de tratamento, e até nesse momento, enquanto ela é criança, eu não vou passar nenhum medicamento para ela. Mas ela tem esse problema, é bom que vocês saibam. Me conta o histórico dela. Foi aí que a minha família contou: olha,
ela teve uma febre seguida, 15 dias. O doutor Menon falou, não precisa dizer mais nada. Ele fez os exames e falou, estava desconfiado disso. Na verdade, ela teve uma febre reumática. É um nome que a gente dá a esse problema que ela teve. E essa febre reumática que acaba causando o problema. Ela já deve ter nascido com uma certa predisposição, mas a febre agravou o quadro. Em resumo, eu saio do consultório do Dr. Menon com o diagnóstico de prolapso cardíaco. Eu não tinha sequer 8 anos de idade, mas ele era um médico muito bom e dizia, tranquilizou a minha família, vida normal para ela. E assim eu tinha vida normal. E nós morávamos no ambiente da roça. A minha família toda é rural. Eu nasci em fazenda, então eu estava acostumado com a vida rural. E você imagina, uma criança na roça, a gente corre muito mais do que as crianças da cidade, e pula cerca, e sobe morro, e desce morro, e vai na mina, e volta da mina, e cai no riozinho para nadar, e sai do riozinho. Então o exercício físico para uma criança que mora na roça não falta, né? A vida inteira foi exatamente assim. E nós morávamos naquela fazenda mesmo, na região de Minas Gerais. Então eu fui uma criança mineira, normal a minha vida enquanto criança, a não ser de vez em quando aquele cansaço, que era um pouquinho maior do que o cansaço dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus coleguinhas, e aí de vez em quando aquela dor aqui nas costas, na altura dos pulmões. E o Dr. Menon disse, olha, às vezes é a produção de líquido que vai um pouquinho para o pulmão. Mas, periodicamente eu voltava lá, no Dr. Menon, e ele foi cuidando de mim. E a minha vida foi realmente normal, até que eu cheguei à idade de 17 anos. Daquele período de 17 anos, foi aí que nós fomos abatidos com uma notícia muito triste. A família inteira ficou entristecida com a morte do Dr. Menon, né? O Dr. Menon era uma segurança, sabe? Quando você acredita, você confia numa pessoa. Ele descobriu o que eu tinha, ele sabia tranquilizar, dizia que não era nada grave, mas era preciso que tivéssemos cuidado e periodicamente voltávamos lá. E agora não tinha mais o Dr. Menon, sabe? Obviamente que a minha família ficou muito entristecida, e eu também, porque eu já tinha meus 17 anos e eu já tinha aprendido também a confiar muito no Dr. Menon. Fiquei abatida, a exemplo de toda a família. Mas a vida seguiu, tivemos que encontrar outros médicos, né? Você vai num médico e não gosta, vai no outro, gosta mais ou menos, aquele ali parece que atende o que eu busco, aquela busca constante de médicos. E eu ainda não tomava nenhum tipo de medicação. E vida normal, vida que seguia. E a gente continuava morando lá mesmo, naquela mesma fazenda. A fazenda era imensa. A Fazenda João de Barro era o nome da fazenda. Ela foi sendo subdividida. E o meu pai brincava que da Fazenda João de Barro ele ficou com o pedacinho da cabeça, que virou um sítio. Veja bem, estou criando essa imagem para vocês entenderem. Uma fazenda grande, chamava-se João de Barro. Foi sendo subdividida. E o meu pai falou, eu fiquei com a cabeça. Por que ele falava que ele ficou com a cabeça? Porque ele ficou com um pedaço pequeno da fazenda, talvez o menor, né? Mas o pedaço mais importante, a cabeça. Porque era exatamente de onde tinha a nascente da fazenda. Então ele dizia, eu fiquei com um pedacinho, mas eu fiquei com a cabeça da Fazenda João de Barro. Era um pequeno sítio, mas onde tinha nascente. E ali o meu pai já tinha
a casa dele morar com a família, depois ele foi construindo a casa de um, depois construiu a casa do outro, e assim nós fomos ficando lá. Aconteceu que eu me casei. Eu me casei quando eu tinha 25 anos de idade. E aí, quando eu me casei, eu não sei se foi uma coincidência, o meu problema do prolapso cardíaco piorou bastante. Piorou e tanto piorou, e nós não tínhamos mais o Dr. Menon, que eu voltei. E desta vez consegui também um bom médico, nada comparado ao Dr. Menon, mas um bom médico. Portanto, eu nem vou citar o nome dele aqui, porque eu já fiz essa comparação, mas ele também era um bom médico. E ele disse que por hora que eu evitasse ficar grávida, porque o problema do prolapso havia aumentado bastante. E aí ele chegou a me falar, esse médico falou, ó, eu vou continuar te observando. Aí ele passou medicamentos, eu tinha 25 anos, eu precisava controlar alguns sintomas que eu estava sentindo, né? A maior parte das pessoas que tem esse problema do prolapso da válvula mitral, às vezes nem tem sintoma, mas às vezes esses sintomas eles vão apertando. E varia muito de pessoa para pessoa, mas eu comecei a ter uma arritmia importante, eu comecei a ter tonturas, vertigens, a dificuldade para respirar piorou, fadiga, eu comecei a ficar mais fatigada, né? A situação havia se agravado. Aí o médico falou assim, ó, vou fazer o seguinte, ele me passou medicamentos, talvez não sejam suficientes, eu estou pensando em te operar. Gente, quando eu ouvi isso, era uma coisa que preocupava muito, porque é uma cirurgia no coração, quer queira, quer não, o motivo, ainda que eu já convivesse com ele desde os meus 7 aninhos, me preocupava. Aos 25 anos, eu casada, com aquele plano, aquele desejo de ser mãe e não podendo, devido ao problema. E o médico falou, eu não sei, talvez eu tenha que te operar. Então você vai fazendo o tratamento, mas é muito provável que a gente tenha que te operar. Foi aí que apareceu um exame novo, quer dizer, novo para aquele momento que a gente estava vivendo, né? Não se esqueça, eu tinha 25 anos. Então apareceu o tal do ecocardiograma e foi através desse exame, que é muito mais apurado e riquíssimo em detalhes, que ele viu que realmente eu precisava de fato de fazer essa cirurgia do coração. Então eu fiquei preocupada, fiquei entristecida. Para ser honesta, eu entrei até em depressão, embora não diagnosticada. Mas hoje, nós morávamos lá no sítio, na cabeça do João de Barro. Ficou o nome do sítio. Meu pai brincava com isso e o nome do sítio que nós morávamos ficou Cabeça do João de Barro. Nós morávamos lá na cabeça do João de Barro. Naquela época, a gente não falava da depressão. Então, com certeza, eu fiquei depressiva, mas de maneira não diagnosticada, porque eu fiquei muito abatida, muito. Tanto, eu fiquei tão abatida com essa possibilidade da cirurgia no coração, que nós chegamos àquela noite. O meu pessoal todo, inclusive o meu marido, todo mundo lá do nosso sítio, o Cabeça de João de Barro, resolveu ir numa festa de casamento que aconteceria de uma prima minha. E eu não quis ir. Eu não quis ir. As pessoas ficaram admiradas, Iracema, mas por quê? Eu comecei a alegar às pessoas que eu estava preocupada, que eu estava muito cansada,
E sempre a minha desculpa, quando eu não queria alguma coisa, eu usava isso, sabe? E naquela noite em especial eu usei. Eu confesso a vocês que eu usava o problema cardíaco. Não sei, hoje eu tô cansado, uma dorzinha aqui nas costas. Vão vocês. Eles não se aperceberam, mas eu tava depressiva. Devido à informação da possibilidade da cirurgia que viria. Eu tava triste, eu tava depressivo, eu não quis ir. Mas todo mundo tava programado para ir, meu marido programado insistiu comigo. Falei, vai, pode ir. Até fiquei ainda com uma promessa para que eles me deixassem em casa. Se não era um lugar assim tão distante, era do sítio onde nós estamos para a festa, era coisa de 10 quilômetros. Então, ia ficar um carro, um Fusca, que eu tinha um domínio muito grande sobre ele, eu dirigia, vivia aquele Fusca para baixo e para cima. Falei, qualquer coisa eu pego o Fusca e vou. Mas por enquanto, eu fazia assim, né? Eu não tô assim, ainda legal, mas vamos. Aí ele não queria ir, meu marido queria ficar comigo, mas eu insisti, falei, você não vai perder, vai. Depois eu vou, Aí eu já falei para ele, depois eu vou com o Fusca. E ele foi pra tal da festa. E eu fiquei sozinha no sítio Cabeça de João de Barro. Me deitei na cama. Eles saíram de casa por volta de umas 6 horas da tarde. O casamento era às 19. Isso, a cerimônia do casamento que ia acontecer lá mesmo na casa da noiva, minha prima, né? E foi entrando a noite. Deu mais ou menos 8, 9 da noite. Eu me preparei para ir deitar. Eu estava depressiva. Era isso que eu estava. Depressiva. E aconteceu de repente. Foi uma coisa que me impressionou. Mas aconteceu de maneira repentina. Eu estava me preparando para deitar, mas eu saí até a porta da cozinha, no sítio onde morávamos, e me chamou a atenção. Isso devia ser às horas, assim, um pouco mais de 9 horas da noite, por aí. Só eu no sítio. E me chamou a atenção aquela luz que eu vi no céu. Eu não tenho certeza absoluta, pois nem pensava em olhar, mas quando eu olhei, eu reparei, era um só podia ser um disco voador cheio de luzes ao redor e sobrevoando o céu. A princípio, eu cheguei a pensar numa estrela cadente, porque aquele objeto, ele descia numa velocidade incrível, semelhante às estrelas cadentes. Estrelas cadentes eu estava habituado a ver. Eu morava num sítio, onde as noites são escuras, então todo e qualquer movimento no céu é muito perceptível. Quem mora em cidade dificilmente às vezes vê uma estrela cadente, mas eu estava habituada. Quando eu vejo aquele movimento brusco, rápido, eu tive certeza absoluta de que aquilo fosse uma estrela cadente. A velocidade era semelhante, só que tão logo chegava à próxima linha do horizonte, o objeto, tornava a subir. Aquilo em milésimo de segundos, era uma coisa muito rápida. Estava descendo assim, parecendo uma estrela cadente, de repente parava e subia de novo na mesma velocidade. Subia e descia por vezes e rodopiava como um peão. E aquelas luzes e rodopiava feito um peão. Isso durou alguns segundos. Gente, se houvesse naquela época
A facilidade que tem hoje do celular com câmera. Eu teria filmado na hora. Eu teria, mas como? Naquele momento, eu tinha 25 anos. Quando vi aquilo, eu fiquei pasma, paralisada. Fiquei parada. Eu estava sozinha em casa. E justamente no dia em que eu fiquei sozinha em casa, todo mundo havia saído. E eu comecei a pensar comigo, a hora que eu parar de ver essa coisa, eu com certeza vou pegar a chave do Fusca e vou me mandar para a festa, vou embora. Eu já tinha criado no meu pensamento já esse roteiro. Eu estava sozinha. Eu não tinha com quem compartilhar aquele acontecimento que naquele instante ficou perturbador, porque eu via nitidamente, olha como gira as luzes, e aquilo subia, aí caía de novo feito uma estrela que ela cadente, parava na linha do horizonte, fazia a volta subindo. Aquilo era perturbador. Então eu pensei, eu vou pegar a chave do Fusca e vou me mandar, e vou me embora. O momento mais interessante, no entanto, da minha visão, e também, se foi o mais interessante, foi o mais aterrorizante, foi quando o disco voador, repentinamente, ele se aproximou demais da minha casa. Ele ficou assim, sobre o que eu estava na porta da cozinha, então ele ficou sobre o quintal da minha casa, que aliás era vastíssimo, era imenso, nos fundos da casa. Ele ficou sobre o quintal. Era como se lá do disco voador, naquela altura incrível que eles estavam, eu tive a impressão de que talvez eles me vissem, ou se não estivessem me vendo, eles estavam sentindo a minha presença, porque o disco veio e parou exatamente ali, sobre o quintal da minha casa, nos fundos da minha casa. Foi o momento mais interessante, mas também o mais aterrorizante. O disco voador se aproximou demais da minha casa. Agora ele ficava com apenas uma tosca luzinha acesa. E pasmem vocês, quando eu pensei em pegar a chave do Fusca, porque agora eu queria fugir. Eu não queria mais olhar para aquilo, porque eu estava apavorada. Eu estava com medo. Agora eu queria fugir daquilo. Quando eu parei para pegar a chave do Fusca, que eu queria correr até o Fusca, e do jeito que eu estava mesmo. Eu não estava trocada para a festa, eu falei, vou embora, vou fugir daqui. No instante que eu pensei em fazer isso, exatamente nesse momento, o disco pousou no quintal da minha casa. Pousou no quintal da minha casa. Obviamente que aquilo, no quintal de um sítio, você ouve os bichos em polvorosas, as galinhas que se agitaram, os porcos que começaram a roncar, cachorros que começaram a latir, os perus, a galinha de Angola. Quer dizer, cada bicho produzia o seu som, mas ele pousou no quintal da minha casa, no sítio. Nesse instante, talvez por causa do susto daquele movimento brusco do disco voador pousando no quintal de casa, o pavor, ou não sei se provocada por quem pilotava o disco, o tal objeto, eu apaguei. Eu não cheguei a pegar a chave do Fusca. Eu não cheguei a pegar. Eu apaguei. Eu desmaiei. Eu caí na porta da cozinha de casa onde eu estava. Eu caí. Só que instantes depois, eu acordei. Embora
a noção de tempo tivesse abandonado meus sentidos. Então, para mim, não passou nada de tempo. Instantes. Eu não tinha a exata noção desse tempo, mas instantes depois, eu acordei. Eu recobrei a consciência. E agora eu estava deitada numa maca flutuante. Era uma maca flutuante. Parecia, assim, para descrever com coisas terráqueas, parecia uma maca de acrílico. Era flutuante, eu deitada ali, naquela maca flutuante, sendo observada por seres estranhos. Eram seres altos, finos, assim no sentido da magreza, finos, altos e silenciosos. Eles não emitiam sons, eles não falavam, apenas gesticulavam, e entre eles, no gesticular, eles se entendiam, sem emitir uma só palavra. Eles se entendiam. E eu, paralisada de terror, eu vi quando um desses seres colocou uma espécie de fios. Ele começou a colocar fios esquisitos na minha testa. Ele começou a colocar aqueles fios na minha testa. E o outro, sem pestanejar, tirou do ar. Para mim, ele não pegou em armário, não pegou em lugar nenhum. Ele pegou do ar, assim, uma lâmina de um formato completamente desconhecido. Parecia que daquela lâmina saía uma luz azulada. Era uma lâmina que emitia uma onda colorida azulada. Ele pegou aquela lâmina, isso sem pestanejar, pegou aquela lâmina, formato desconhecido, e para espanto da minha alma, ele veio com aquela lâmina que emitia aquela luz azulada e ele fez um corte circular no meu peito do lado esquerdo. Ele fez aquele corte. Eu não senti nenhum tipo de dor, assim como eu não assisti em nenhum momento nenhum sangramento, mas aquele ser pegou o meu coração. Ele fez aquele corte circular no meu peito esquerdo e ele arrancou o meu coração. Ele pegou o coração nas mãos dele. Não sentia eu dor nenhuma. Talvez, imagino que por causa dos fios que estavam na minha testa, aquilo não me permitisse sentir dor nenhuma. Eu não sentia dor nenhuma, mas esse ser estava com o meu coração na mão dele. Eles analisaram o coração, meu coração. Eu estava assistindo o meu coração, batendo fora do meu corpo, na mão desse ser. O coração batia ao ritmo normal do meu coração. Eu via meu coração pulsar. Não sei como e nem por que eu não morri. Eu continuava ali, viva, assistindo a tudo. Estes seres, eles continuavam a se comunicar pelos gestos inusitados, até mesmo através de gestos até mais agitados. Vi tudo, eu assistia a tudo, sem acreditar, sem compreender, sem saber se eu seria levada depois por eles, se eu já tinha morrido e não sabia, se eu morreria em seguida, sem saber de absolutamente nada. E eles manuseavam meu coração. E depois, com outro tipo de lâmina, de onde também saía aquela luz num tom azulado, eles tocavam o meu coração. Eu não sentia nada, nenhum tipo de dor. Eles tocavam o meu coração. Foi quando eles fizeram um gesto de colocarem de volta o meu coração lá dentro
do meu peito, e aí tudo escureceu e eu tornei a apagar. Nada mais eu senti ou presenciei. Acordei dentro da minha casa. Acordei dentro da minha casa. Quando eu acordei dentro da minha casa, acordei primeiro feliz porque eu estava viva. E aí eu fiquei pensando naquilo tudo que eu tinha vivido. E acreditando que eu tinha sofrido um baita de um pesadelo. Porque eu estava, inclusive, deitada na minha cama. Não foi pesadelo. Não foi pesadelo, porque nessa hora, eu deitada, eu passei a mão no meu peito. E eu constatei, ao passar a mão no peito, eu constatei do lado esquerdo, eu senti um alto volume, uma cicatriz. Falei, não, eu não tô ficando doida. Eu senti, sabe quando você sente o alto relevo na pele? Eu passei a mão e senti um alto relevo na pele. Era a cicatriz. Aí eu vou no espelho e eu tirei a roupa que eu estava usando e olhei, eu vi o alto relevo e mais avermelhado naquele relevo. Então era um alto relevo na pele num tom avermelhado, formando um círculo grande em volta de todo o meu peito esquerdo. Uma cicatriz. E eu pensei comigo, isso aqui é a prova, né? É a marca do que aconteceu comigo. Quando eu olhei, o relógio da minha casa tinha parado. Assim como havia parado tudo o que estava ligado na minha casa. Tudo tinha parado. E o relógio marcava ainda 9 horas da noite, embora não fosse mais 9 horas da noite. Tudo havia se desligado. Meu Deus, que foi isso que eu vivi? Eu pensava. Mas fiquei com a marca, né? Fiquei com a marca. Aí sim, eu estava me sentindo muito bem. E eu peguei a chave do Fusca. Falei, agora eu vou embora. Saí de novo lá na porta da cozinha. Olhei no quintal, a bicharada toda quietinha. Olhei pro céu. Não, nada. Nada, absolutamente nada. Então, do jeito que eu tava, eu não ia perder tempo em trocar de roupa. Eu caminhei pro Fusca. No que eu tô caminhando pro Fusca, eu escutei a caminhonete chegando. Eles estavam de volta da festa de casamento da minha prima. Meu marido, meus pais, meus irmãos já estavam voltando. Então eu falei, puxa, que horas são? Não havia, nesse tempo, não tinha relógio no carro, era outro momento. Eu estou falando de 1975, quando eu tinha 25 anos. Era outro momento, não tinha essas evoluções todas, né? Porque eu poderia ter olhado no relógio do carro. Que horas são? O pessoal, quando me viu no quintal, levou aquele susto, achou que estivesse passando mal. Que foi? Tá passando mal? Quer que a gente te leve para o hospital? Vem cá, entra na caminhonete. Eu falei, não, eu nunca estive tão bem na minha vida. Mas eu vou contar para vocês. E comecei a contar o que tinha acontecido. E falei, olha, eu vou mostrar para vocês. Quando eu levei a mão no peito do lado esquerdo, que eu queria mostrar para eles a cicatriz, cadê o volume? Mas não é possível. O volume estava lá, o alto relevo na pele estava lá, redondo, circular. Eu tinha visto há minutos atrás. Quando eu passei a mão,
Cadê? Havia desaparecido totalmente aquele alto volume. Contei a história. Eles ouviram e ficaram muito preocupados comigo. Sinceramente, naquela noite, mesmo diante do meu marido, mesmo diante da minha mãe, do meu pai, de irmãos, eu acho que nenhum acreditou que de fato eu tivesse vivido aquilo. Nenhum. Mas a opinião deles iria mudar. A opinião mudaria. Exatamente porque eu comecei a me sentir muito bem. Muito bem. Até aquele estado meu depressivo passou. Eu voltei a ser a Iracema que eu era antes. A brincalhona, a corajosa. E aí, eu não tinha mais cansaço. Eu não estava respirando mais com dificuldade. Eu não tinha mais aquele incômodo da dor nas costas. Então nós voltamos. Eu pedi, por favor, eu quero ir ao médico. O meu marido me levou no médico. E o médico, então, fez os exames. Porque para o médico eu não tive coragem de contar o que eu tinha passado. O médico repetiu os exames. E, ao repetir o exame, o médico me olhou. O que você fez? Ele me perguntou. Eu falei, nada. Nada, doutor. Só estou me sentindo bem. Você não tem mais o prolapso. O prolapso mitral no lado esquerdo do teu coração não existe mais. Não tem mais a regurgitação, assim que eles chamam, sabe? A regurgitação é uma regurgitação do próprio... É como se o coração comesse alguma coisa e não fizesse uma digestão direito. O médico me explicou. Ele regurgita. Aquele sangue que deveria ser bombeado, é bombeado, ele volta. É como se ele voltasse para a garganta do coração. Então o coração regurgita. Falou, não tem mais a regurgitação. Não há mais o prolapso. Eu estou impressionado. Você não tem. Eu ia te operar. Olha aqui, eu estou comparando os exames. Um milagre aconteceu. Eu comecei a chorar. Meu marido também. Meu marido queria contar para o médico. Eu falei, não, por favor, não. Eu tinha vergonha. Mas eu nunca mais tive absolutamente nada relacionado ao coração. É uma história que as pessoas ou acreditam ou não acreditam, mas eu já não tenho vergonha mais dela. Talvez pela minha idade de hoje. Eu sou uma mulher dos 72 anos, bem vividos, graças a Deus. Eu não preciso mentir. Não é contando essa história que eu fico mais rica nem mais pobre. Apenas é uma história real, vivida por mim. Eu não fiquei com nenhum tipo de prova material. Eu não tenho prova material. Se tivesse ficado aquele volume da cicatriz que eu cheguei a ver depois, porque até o momento de eu não ver aquela cicatriz, eu imaginava que eu tivesse sonhado. Eu imaginava que eu tivesse desmaiado e tivesse sonhado. Mas eu cheguei, depois disso tudo, a ver a cicatriz circular no meu peito. Se eu tivesse ficado com aquela cicatriz, lógico, era uma prova inconteste. Eu teria mostrado isso para o médico, teríamos questionado, teríamos feito pesquisa, mas desapareceu. Instantes depois, desapareceu. De forma que eu não pude sequer mostrá-las a meus familiares. Mas eu não preciso de mentira, porque isso não me leva a lugar nenhum.
Eu conto essa história simplesmente porque ela aconteceu. E não me importo se algumas pessoas zombam, porque tem gente da minha própria família que brinca comigo. Vai, conta a tua história do disco voador. Mesmo depois de eu ter sido curada do prolapso. Tem gente que diz assim, porque tem gente que não quer mesmo acreditar. Você sabia muito bem que o prolapso era uma coisa que poderia ser corrigida a qualquer momento. Os próprios médicos... Você lembra do Dr. Menon? Ele dizia, talvez um dia isso se resolva por si. Mas a pessoa se esquece que o meu médico estava querendo me operar. Eu ia passar por uma cirurgia, eu estava depressiva porque eu ia passar por uma cirurgia. Olha, essa é a minha história. Acredite quem quiser, mas isso aconteceu comigo. Depois foi que eu formei a minha família ao lado do Adalto, meu esposo. Tivemos 3 filhos. Eu estava liberada para tudo. Eu saí do consultório médico naquele dia liberada para tudo. Você não tem mais nada. Tivemos 3 filhos. Hoje eu já tenho também 4 netos, divididinho, 2 meninos, 2 meninas. 4 netos. Breve, eu já vou estar com bisneto, pelo jeito, pela animação aqui de casa. Não preciso de mentira. Mas essa é a minha verdadeira história. Se você gostou, dá o teu joinha. É importante para mim. Comente. Eu quero ouvir o teu comentário. E pode ser sincera se você acredita, se você não acredita, o que você acha que pode ter me ocorrido. Eu já estou habituada com tudo isso. Eu só precisava contar o que na verdade aconteceu. Essa é a minha verdade. Não é a verdade de cada um? Ora, então essa é a minha verdade. Agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção. E se sobrar gentileza, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.